Dia. Bom dia a todos. Peço a gentileza, então, que se acomodem para nós iniciarmos o nosso evento. Enquanto o pessoal, então, vai se acomodando, tá? Para garantir também a acessibilidade para todos, vou começar a me autodescrever. Então, sou homem, de cabelos curtos, liso, pele de cor parda, estatura alta, estou usando também um blazer de cor bege, camisa cinza, calça preta e me chamo Tonis Wagner. Faço parte da assessoria de comunicação da Controladoria Geral do município de São Paulo e vou conduzir o nosso evento. A Controladoria, então, promove a entrega do selo de transparência e boas práticas de gestão. Isso já estamos na sua 3ª edição. Então, com o objetivo de promover a excelência em temáticas de controle interno, promoção de integridade, pois o selo de transparência e boas práticas de gestão está presente também na meta 75 do Programa de Metas de 2021 a 2024 e foi concedido aos órgãos que tiveram a sua melhor performance de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria 44 de 2024 da CGM. Foram considerados, então, os indicadores de transparência ativa, transparência passiva, controle interno e programa de integridade e boas práticas, presente no Índice de Integridade. O evento também está sendo transmitido pelo YouTube e conta com a presença de intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, da Central de Acessibilidade Comunicacional da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, SMPED. E hoje estamos com intérpretes Danilo Marinho, Alexandra Gonçalves, Elisa Guedes e Edson Guedes. A nossa programação, então, temos aqui com a presença de 4 autoridades que comporão a mesa e darão também as suas considerações para o dia. Em seguida, haverá uma homenagem póstuma à ex-procuradora-geral do município de São Paulo, Marina Magro Bernes Martinez. Após a abertura, teremos, então, 2 palestras. A primeira com o tema Controle baseado no processo administrativo. A outra palestra sobre transparência e integridade, contexto atual e perspectivas. E, ao final, faremos, então, a entrega do selo de transparência e boas práticas de gestão. Para a nossa mesa de abertura, então, eu convido o Controlador-Geral do município de São Paulo, Daniel Falcão. Por gentileza. Convido também a Procuradora-Geral do município de São Paulo, Raquel Mendes Freire de Oliveira. A Corregedora-Geral do município de São Paulo, Thalita Abdala Ares. E também o Diretor de Divisão de Transparência Ativa e Dados Abertos, Túlio Manuel Costa de Oliveira. E então, para darmos início a este evento, passo a palavra agora para o nosso Controlador-Geral do município de São Paulo. Perfeito. Então, prosseguimos agora então com a fala com a nossa Procuradora-Geral do município, Raquel Mendes. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Daniel, doutora Thalita, doutor Túlio. Agradeço o convite, né, da Controladoria para comparecer aqui. Eu preferia que a Marina estivesse aqui, não é mesmo? Ela sempre prestigiou muito a Controladoria, os eventos da Controladoria, as competências da Controladoria, a importância da Controladoria para a Prefeitura e para a própria PGM também, né? Nós somos entidades que atuam em conjunto e, então, nosso trabalho em conjunto é muito importante. E tanto que, durante todo o período que a Marina foi procuradora-geral, ela me colocou como responsável pelo controle interno, não é mesmo? Além de algumas outras coisas, para manter realmente no gabinete toda a questão da transparência, do atendimento das demandas da Controladoria e realmente manter a importância desse controle. Então, eu fico muito feliz de estar aqui.
E espero que a gente tenha tirado uma boa nota, não é, Thalita? Para eu estar aqui sentada, né? Então, vou passar a palavra agora para o pessoal aqui, especialista. Obrigado, querida. Nesse momento, então, passo a palavra para a nossa corregedora-geral do município de São Paulo, Thalita Abdala. Bom dia a todos e todas. Vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos, com alguns brancos, e cabelo maluco, como eu brinquei da outra vez, cabelos ondulados. Estou com vestido rosa e preto. É um prazer estarmos hoje aqui recebendo esse evento do Selo de Transparência e Boas Práticas na Controladoria. Foi um trabalho feito por bastante tempo. O selo foi criado há alguns anos e foi uma ideia ousada, porque quando se pensa num selo, tem os que recebem, tem os que não recebem, eventualmente tem algum problema com quem recebe e depois, enfim. Então, foi todo um pensamento a respeito de se seria, de fato, uma medida a incentivar, de fato, as boas práticas, a melhoria na transparência, em especial. E, felizmente, inclusive, pelo evento da forma que está hoje, a gente verifica que foi um sucesso feliz, um sucesso de todos, porque só é um sucesso se todas as pastas, de fato, segurarem a mão, entenderem e quiserem colaborar. E isso aconteceu. Então, queria parabenizar o Daniel por todo esse ânimo pelas medidas de prevenção, porque a Controladoria, a gente sempre brinca, é vista com o lado da repressão, mas também temos a prevenção, na verdade, na maioria das nossas atividades, que a gente estava comentando até aqui, conversando com a Laura, que também ficou aqui à frente desse, né, desafio do controle. Então, são mais de 70% de atuação na prevenção e até menos do que 30% em repressão, mas é o que nós somos lembrados muitas vezes, e hoje estamos justamente tratando desses 70%, que é como as pastas podem promover medidas que tenham um fluxo melhor nas suas atividades, tragam maior transparência à população. Isso tudo tem um reflexo muito positivo a todos vocês. Então, é com grande alegria que nós estamos hoje aqui para tratar do selo, que tem seus eixos, é incluído dentro da meta da Prefeitura de São Paulo. Gostaria de parabenizar a equipe de cópia aqui na pessoa do Túlio, por todo o trabalho que vem sendo feito, uma série de questões que também nós fomos prestigiados, e inclusive com rankings em transparência. É um trabalho incansável que, de fato, ano a ano, a gente deve rever e buscar mais medidas. Agradecer pelo apoio também do prefeito Ricardo Nunes, que tem cada vez mais incentivado as questões de controle, entendeu a importância da controladoria, isso é muito bacana. Estamos felizes também com o lançamento do nosso edital, para que tenhamos mais auditores que vão fortalecer essas medidas. O controle interno está aqui dentro da prefeitura, para auxílio também das pastas, para que elas possam entender como elas podem aprimorar esses temas relacionados ao controle interno, às boas práticas, à transparência ativa, à transparência passiva, entendimento a respeito das auditorias. O nosso trabalho é justamente esse, que vocês possam entender melhor os fluxos e a gente tem, com isso, mais eficiência e um resultado melhor. Queria agradecer também especialmente a Raquel, que está aqui conosco, uma parceira que muitas questões jurídicas que sempre vem desafiando a Controladoria e a Procuradoria com muita técnica, com muita seriedade e com muito entendimento também em saber ouvir. Fico aqui também minha homenagem à nossa querida Marina, que faz uma falta enorme a todos nós. De fato, sempre foi muito acolhedora, muito profissional, mas uma profissional realmente exemplar e uma pessoa que eu realmente agradeço por ter convivido por alguns anos, com quem aprendi muito, uma conduta de profissional com o qual a gente deve aprender e entender como se portar também diante de uma série de desafios. A Procuradoria discute aí uma série de desafios que quase todos passam por lá. E eu acredito que ela esteja feliz hoje de estarmos aqui, de estarmos lembrando de quão brilhante, de fato, ela era, com uma amiga de primeira ordem, que é a Raquel, que está aqui conosco. Então, fica aqui nossa homenagem e agradecer a todos pelo dia e por estarem aqui conosco. Obrigada. E, neste momento,
Passo a palavra, então, para o diretor de Divisão de Transparência Ativa e Dados Abertos, Túlio Oliveira. Obrigado, Tones. Vou começar com minha autodescrição, então. Sou um rapaz branco, gordinho, camisa verde, barba, cabelo para cima. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui hoje, de poder falar com vocês. Acho que a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer a todo mundo que está aqui presente, porque aqui eu já vi muitos RCI, muitos responsáveis de controle interno, muitos pontos focais do ESIC, pontos focais de transparência ativa. Enfim, são pessoas que, sem esse trabalho que vocês desenvolvem junto da controladoria, sem procurar a gente, sem estar ali presente nas capacitações, implementando as medidas, as ações que a controladoria desenvolve não seriam efetivas. Elas só têm eficiência, elas só acontecem, a gente só está tão avançado no controle interno, na transparência, graças ao trabalho de vocês. E também dos secretários, secretárias, subprefeitos e subprefeitas. Porque, afinal de contas, sem o apoio da alta administração, nenhuma ação de controle interno é, de fato, eficaz. Então, muito, muito, muito obrigado por tudo que vocês fizeram ao longo desse ano e dos últimos anos, como vocês têm trabalhado cada vez mais os aspectos do índice de integridade. Acho que isso é o que faz o nosso trabalho valer a pena. Cada vez que a gente recebe uma ligação no escritório de um RCI, vocês mudam o nosso dia. Então, é isso que eu queria começar falando. E também queria reforçar que o trabalho da controladoria não para. A gente ainda está desenvolvendo uma série de ações para poder aprofundar o controle interno na prefeitura. Então, ações, por exemplo, como implementar o programa de integridade também na administração indireta, aplicar ESG dentro do escopo do programa de integridade. Isso vai ser uma ação inovadora. A Prefeitura de São Paulo vai ser um dos primeiros corpos públicos do Brasil a poder implementar ESG. Pretendemos aprofundar o portal de obras abertas, trazer mais informações e de mais obras da Prefeitura, aprofundando para todos os órgãos da Prefeitura. Também pretendemos regulamentar algumas ações relacionadas ao ESIC, de transparência do ESIC, então, trazer mais transparência sobre as informações que transitam através do ESIC, que é o Serviço de Informação do Cidadão. Então, fora implementações da Audi, da Corregedoria, então a Audi está implementando o e-Audi ao longo dos últimos anos e tem sido um sucesso também. A gente tem estreitado relações com o governo federal, com outros entes federados, então, participando, por exemplo, da Rede Nacional de Transparência Pública, que a Prefeitura passou a participar esse ano. E, como a Thalita reforçou, né, esse trabalho todo tem sido demonstrado em, por exemplo, indicações para o prêmio Diga Não à Corrupção, boas colocações em rankings de transparência. Então, a Prefeitura é o primeiro colocado do ranking de transparência e dados abertos da Open Knowledge esse ano, que é uma das instituições mais respeitadas no assunto. Tudo isso acontece graças a vocês. Tanto vocês que trabalham fora da controladoria em outros órgãos da administração pública, como também todo mundo aqui que está presente da controladoria e que se empenha todo dia para poder fazer o trabalho que a gente faz. Eu agradeço muito, eu espero que vocês tenham um bom evento, eu espero que vocês aproveitem a palestra, as palestras, inclusive, e espero que vocês fiquem felizes com a entrega do selo. Obrigado. E, nesse momento, passo a palavra, então, para o nosso controlador-geral do município de São Paulo, Daniel Falcão. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todas e a todos. A gente fez aqui uma inversão da fala por uma questão técnica, mas já foi resolvida. Vocês viram que o Tones assumiu o lugar da Liline, a Lili era que fazia as nossas apresentações. Infelizmente, ela foi roubada pela Controladoria Geral do Estado, mas está o William e o Tones fazendo um ótimo trabalho. Então, primeiro, agradecendo a Ascom por estar proporcionando aqui esse ambiente tão bacana, esse evento tão bacana. Nós estamos aqui para entregar o selo de transparência e boas práticas da gestão de 2024. Ele estava previsto na meta, né, do plano de metas da gestão. E aí eu sempre tenho muito orgulho de falar disso, porque a meta da CGM era no índice de integridade, ou seja, nós medimos 9 indicadores diferentes em cada subprefeitura, em cada secretaria, para medirmos se essas secretarias e subprefeituras estão entendendo o nosso trabalho, estão adotando o nosso trabalho, implementando o nosso trabalho. A meta era ter uma nota 7,37 de 0 a 10 em dezembro de 24. Em junho de 24, nós estamos com a nota 9,45, ou seja, superamos essa meta de longe há muito tempo.
e estamos fazendo um trabalho muito bom, modéstia à parte, né? Graças à grande equipe da CGM, que tem feito um trabalho maravilhoso e que entendeu para que serve o controle interno, principalmente prevenção. Claro, eu brinco com as pessoas e falo abertamente, a controladoria é o pinico da prefeitura. Onde dá problema, mandam para a gente, né? E nós lidamos com tudo isso, mas nós lidamos com que cada vez seja menos necessário que mande os problemas para a gente, para que as próprias secretarias, as próprias subprefeituras já resolvam o problema internamente e nos consulte quando esses problemas aparecerem, né? E esse desempenho aqui, ela perguntou se a nota dela é boa, eu faço questão de destacar que é, por quê? Só recebe o selo de transparência aqui hoje quem tirou 10 em 4 desses 9 indicadores. Então, todos que estão aqui tiraram 10 dos 4 indicadores, que são transparência ativa, transparência passiva, índice de controle interno e o indicador de programa de integridade e boas práticas. Então, todo mundo aqui tirou 10 nos 4, né? Então, uma salva de palmas a todos os órgãos que estão aqui. Mas sem antes, senhoras e senhores, eu tenho que agradecer também aquelas pessoas que estão trabalhando arduamente para que isso aconteça, dando cursos, workshops, participando das visitas que nós fazemos às prefeituras e secretarias. Jardel, Ingrid, Jaqueline, Zé Maurício e demais colegas do Programa de Integridade e Boas Práticas. Meus parabéns pela ampliação do programa em toda a administração. Lumena, Liliane, Luan e todos os colegas da Divisão de Transparência Passiva, por manter o SIC operando em sua melhor forma. Obrigado também a Bianca, Tássia, Emily e Antônia, pelo trabalho na implementação, mensuração, acompanhamento e atualização do ITA. Em especial ao Túlio também. O Túlio, ele é novinho e ele começou literalmente na controladoria. Ele era estagiário e desde então ele está aqui. Quantos anos você está aqui? Estou com 8 anos. Troca prefeito, vai prefeito, volta prefeito, troca controlador e ele continua aqui. Temos que aprender com ele. E muito obrigado também a Renata, Vitor, Beatriz e demais membros da assessoria técnica responsáveis pelo indicador de controle interno da prefeitura. Agradeço também a presença de todos os secretários, secretárias, subprefeitos, prefeitas, tanto aqui presentes quanto aqueles que estão ajudando, não tiraram 10 em tudo, mas estão chegando muito perto, afinal nossa nota é ótima. Queria destacar a presença dos membros da mesa, Raquel, Thalita e Túlio, Evandro pela Fazenda, Silvia Greco pela SMPED, que eu também agradeço sempre por estar aqui na inclusão do intérprete de Libras, sempre aqui nos ajudando. Eu esqueci de dar a minha autodescrição, vou fazer daqui a pouco. Karine pela Secretaria da Cultura, Zamarco pela Secretaria da Saúde, Bete França por SMU, Fernando José da Costa pela Justiça, Regina e Thaís pela Secretaria da Gestão, Lilian e o Padula, que daqui a pouco está chegando, pela Educação, subprefeito Taquera, Rafael Limonta, subprefeito da Jaçanã Tremembé, Fábio Polilo, subprefeito de Pirituba, Jaraguá, Marcos Zerbini, Eduardo Valentim Fernandes Pereira, que está aqui pela Casa Verde, Cachoeirinha, eu vi o Loprete aqui pela Emboimirim, Jefferson dos Santos Moraes, que está aqui pela subprefeitura de Pinheiros, Elmer Augusto Vieira, que está aqui pela subprefeitura de Perus, Anhanguera, vi outras pessoas aqui, a Dica, o Roger. Agradeço também o Marcos Pérez e a Laura, que estão aqui para fazer a nossa palestra. A Laura sabe o que nós passamos, ela já passou pela Controladoria, sabe os desafios gigantescos que a Controladoria tem. E queria agora ir para a parte final da minha fala. Desculpa se eu ficar um pouco emocionado, porque a Marina se foi, e eu sempre falo para todo mundo, eu lidei com todos os secretários e todos os subprefeitos aqui em algum momento. E ela foi a pessoa que mais ajudou a Controladoria nessa gestão. Ela foi ser parceira. Tudo o que a Controladoria tinha de problema jurídico, eu e a Thalita levávamos para ela. Às vezes demorava, às vezes não, mas saía o jeito que ela tinha para resolver, e tudo foi resolvido. Então, não tenho nenhuma dúvida que a pessoa, lá, claro, junto com o prefeito, que sempre concordou que tudo que nós fizemos fosse feito. Ela foi a pessoa que mais ajudou a Controladoria, ela, de fora da Controladoria. Ela ajudou todas as secretarias, todas as prefeituras, com os 20 e poucos anos de
de procuradoria que ela teve. Ela foi brilhante como procuradora-geral do município, o Bruno que a chamou, o prefeito Ricardo a manteve, e ela foi excepcional conosco. Eu falo com outra muita tranquilidade. Se eu fosse 10% do advogado que ela era de advogada, eu seria um excelente advogado, porque ela era absolutamente brilhante, fazia reuniões sensacionais, nos convencia quando nós estávamos errados e ainda melhorava as soluções quando nós percebíamos que nós estávamos certos. Ela ganhou uma medalha da Câmara Municipal, ganhou um diploma de gratidão daqui da cidade. Nós não temos prêmio a dar para ela, mas nós temos que dizer que ela sempre vai ser relembrada com muito carinho, muito respeito, e nós trouxemos uma pequena lembrança para que a Procuradoria, para que a Controladoria marque sempre a presença dela lá dentro, para que nós sempre nos lembremos dela com muito carinho e pela dedicação gigantesca que ela deu à Prefeitura. Raquel, muito obrigado por você ter vindo aqui. E obrigado, Marina. Enfim, que vocês aproveitem o evento será maravilhoso, tanto a Laura quanto o professor Marcos são excepcionais, e depois vocês ganham o prêmio, que vocês todos mereceram estar aqui para ganhar esse prêmio. Mais uma coisa para falar, Tones? Tá bom, né? A gente chora. Já segurei bastante. Gente, obrigado mais uma vez e bom evento. Muito bem, então, vamos dar a continuidade ao nosso evento, tá? Dentro de alguns instantes, vamos chamar, então, os nossos palestrantes para darmos prosseguimento, tá? Gostaria de fazer essa entrega simbólica, então, Daniel, para a Raquel, por favor. Uma salva de palmas. Autodescrição é uma coisa polêmica, né? Uma vez eu aprendi. A autodescrição não se contesta, a autodescrição se interpreta. Já teve gente morena se declarando loiro aqui na Controladoria. Ele não está aqui hoje, mas isso já aconteceu. Eu sou um homem alto, branco, cabelos que precisam ser cortados, castanho escuro. Estou com um costume elegantérrimo, cinza claro quadriculado, camisa azul, sapatos pretos, uso meias pretas sempre, né, porque tem gente que não gosta de meia, né, João? E acho que tá. Mais alguma coisa? O peso eu não revelo. Obrigado. Obrigado. Doutora Raquel, gostaria de falar alguma coisa? As considerações finais? Eu queria agradecer, né? Os últimos dias, né, muita gente tem lembrado, a Marina, ela realmente teve um impacto muito grande, né? Não só na PGM, como na prefeitura de modo geral, né? Enfim, está sendo muito difícil. A Marina foi minha amiga por mais de 20 anos. Então, me desculpe, eu acho que é só isso. Muito bem. Vamos dar continuidade, então, ao nosso evento, tá? Com as nossas palestras. Neste momento, então, a nossa mesa irá se retirar, tá? E, em seguida, iniciaremos a nossa primeira palestra com o Dr. Marcos Pérez. Enquanto o doutor também vai se aproximando ao palco. Formando, então, hoje, a respeito do nosso tema da palestra, sobre, então, controle baseado no processo administrativo. Marcos Pérez é professor associado do Departamento de Direito do Estado, presidente da Comissão de Cultura e também extensão da Faculdade de Direito da USP, vice-chefe do Departamento de Direito do Estado, titular da Academia Paulista de Direito, presidente da Comissão Especial de Infraestrutura da OAB de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e também livre docente em Direito pela Universidade de São Paulo. Bem-vindo, fique à vontade, já entrego aqui
o microfone para o senhor. O que o senhor prefere? Microfone livre ou bastão? Em pé, que aí eu consigo enxergar todos. Acho que fico aqui mesmo, né? Fique à vontade. Tá bem. Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui com as senhoras e os senhores nessa manhã de sexta-feira. Ontem foi um dia muito quente em São Paulo, hoje refrescou um pouco. Bem, eu sou um homem branco, né, com cabelos ligeiramente grisalhos, olhos azuis, e acho que é isso, com barba, né? Com barba, também bastante grisalha. Esse grisalho está difícil de se livrar dele, viu? Acho que não vou me livrar. Mas, enfim, então é um prazer imenso. Eu quero agradecer ao prezado Daniel Falcão o convite para estar aqui. Nós, lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, já há algum tempo desenvolvemos um trabalho bastante intenso com os alunos e que se tornam pesquisadores de um grupo que trabalha o tema da transparência, notadamente o tema da transparência ativa. Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós divulgamos um ranking, o primeiro ranking que nós conseguimos construir. Eu, particularmente, venho trabalhando o tema da transparência há bastante tempo, e academicamente, publicando artigos, falando em público, dando palestras, e eu considero esse tema um tema fundamental, e considero o trabalho da Prefeitura de São Paulo um trabalho vanguardista nessa matéria. É muito difícil que entes públicos tão grandes e tão complexos como é a administração paulistana, eles realmente atinjam altos graus de transparência. A Controladoria do município de São Paulo é um organismo pioneiro, né? Faz parte desse pioneirismo que a Prefeitura de São Paulo tem e se manifesta já há muitas décadas em vários setores. Faz parte desse pioneirismo que a Procuradoria do município de São Paulo tem, né? A Procuradoria de São Paulo foi a inventora da ata de registro de preços, né? A Procuradoria de São Paulo foi quem inovou o procedimento de desapropriação, né? Dando exemplo para todo o restante do Brasil. E é essa Procuradoria que influenciou grandemente a criação da Controladoria no município de São Paulo, que também é uma iniciativa, na época, única entre os municípios brasileiros e hoje já inspiradora da atuação de vários municípios Brasil afora, especialmente as capitais. Transparência. Então, parabéns a vocês, e é uma honra imensa estar por aqui hoje. Transparência é um tema dos mais importantes na administração pública do Brasil e do mundo. Digo isso a vocês porque ser transparente é um dos elementos fundamentais da boa governança pública. Não há boa governança pública, não há boa administração, não há bom governo sem transparência. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a Declaração de Direitos Humanos ou de Direitos Fundamentais da União Europeia, que consagra um direito fundamental chamado Direito Fundamental à Boa Administração, e, dentre os elementos da boa administração, vai colocar a transparência, né? Então, a transparência, segundo a Declaração de Direitos Fundamentais da União Europeia, há muitos anos já, editada, é um dos ingredientes, um dos elementos, um dos requisitos do direito fundamental à boa administração. Não é por menos
que, nos Estados Unidos da América do Norte, já há bastante tempo, né, numa diretiva editada, num decreto, na verdade, que eles chamam de ordem executiva, ou executive order, em inglês, editada em meados do governo Obama, né, a transparência passou a ser uma das diretrizes do Estado norte-americano, da administração pública norte-americana. Né. Não é por menos que a OCDE, essa organização internacional que congrega as maiores economias, as mais importantes economias do planeta, as mais importantes economias capitalistas do planeta, né, ela constantemente promove a ideia de transparência como sendo um tema fundamental à realização da boa administração, né. A OCDE, ela divulga constantemente o que normalmente se chama melhores práticas e tenta convencer tanto os países membros da OCDE como aqueles que estão sob a ordem de influência, na órbita de influência desses países, o restante do mundo, todo o restante do mundo, né, a adotar práticas de transparência no seu governo. Por quê? Porque, para que os negócios se desenvolvam, para que a economia se desenvolva, é importante que o governo se porte com transparência. O fato do governo não ter transparência impacta negativamente o desenvolvimento econômico. Vejam, nós estamos falando de dois temas muito interessantes e, no caso da transparência, absolutamente relacionados. De um lado, a concretização de um direito fundamental, um direito das pessoas. Não vou chamar nem de administrado, essa palavra que me parece uma palavra meio burocratizante do cidadão, nem de cidadão, porque é mais do que os cidadãos. A transparência beneficia não só os cidadãos, né? Beneficia as pessoas, de uma maneira geral, né? Então, vejam, é um direito fundamental em favor das pessoas, e, nessa perspectiva, nós estamos o quê? Com a transparência, reforçando a ideia de que a administração é uma executora dos direitos fundamentais, que a principal atividade da administração é ser motor da concretização dos direitos fundamentais, né? Dentre eles, a transparência. O que o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos diria ser uma agenda anti-hegemônica, nas palavras dele. Mas, do outro lado, nós também estamos, com a transparência, favorecendo o desenvolvimento dos negócios, o desenvolvimento do capital, o desenvolvimento econômico das diferentes nações, né? E, nessa medida, há uma concatenação da transparência com uma agenda hegemônica, a agenda das grandes empresas, a agenda do capital, a agenda do desenvolvimento econômico, que interessa a todos, mas também, em última medida, interessa às pessoas, porque o desenvolvimento econômico não é interesse só das empresas e dos empresários, é interesse também das pessoas e é também um direito fundamental a partir da leitura que nós, a leitura me parece mais correta, que façamos, eu estou me atrapalhando aqui com esse microfone, que façamos da Constituição brasileira, por exemplo. O direito administrativo, o direito público, de uma maneira geral, mas o direito administrativo, que me toca mais propriamente, é um direito que vem se transformando continuamente e de maneira mais intensa a partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial. Essas transformações sucessivas do direito público, do direito administrativo,
elas fazem com que ele se torne um direito praticamente em mutação constante, em permanente mudança. Vejam, estamos próximos daquela figura da metamorfose ambulante, não é? Não é exatamente isso. Né? Não é um direito hippie, não, mas é um direito que vem se alterando ao longo do tempo para fazer frente a quê? Para fazer frente às múltiplas e complexas tarefas que o governo, ou, em outras palavras, que a administração pública tem que realizar no mundo de hoje. Se nós compararmos as tarefas de um governo no início do século XX e as tarefas de um governo no início do século XXI, nós vamos ficar chocados com o número de tarefas que, em 100 anos, esse órgão do Estado, né, essa função do Estado, chamada administração, passou a exercer, passou a cumprir. Né. Hoje, a vida é muito mais complexa, a vida econômica, a vida social, e, ao mesmo tempo, o Estado atua com muito mais ênfase na economia e na sociedade do que antigamente. E esse processo de intensificação da atuação do Estado, ele começa desde o século XIX, mas ele se intensifica e se transforma a partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo. O Brasil passou por esse processo de reforma, mas se atrasou em alguns pontos, a partir da década de 1960 até o final da década de 1980. Os senhores devem, e as senhoras devem, desconfiar o porquê do atraso do Brasil entre a década de 1960 e o final da década de 1980, e eu vou lhes dizer, embora vocês já saibam, que é a falta de democracia. O período autoritário que seguiu, né, o golpe de Estado de 1964, nos atrasou no processo de transformação do Estado, de transformação da administração pública, né, que é retomado a partir de 88. É retomado a partir de 88. Mas vejam, olha como nós nos atrasamos. Vou dar um exemplo. Né? A Lei de Acesso à Informação norte-americana, Lei de Acesso, que lá eles chamam de FOIA, Freedom of Information Act, né? Lei de Acesso à Informação é algo absolutamente a ver com transparência. Né? Então, a Lei de Acesso à Informação norte-americana é de meados da década de 1960. 64, se não me engano, ou 66. Tá? A Lei de Acesso à Informação brasileira é de 2011. Bastante, não é? Bastante. Né? Bastante. A Lei de Processo Administrativo norte-americana é de 1946. A Lei de Processo Administrativo brasileira, que nem se aplica a todos os entes da federação, é de 99. Atrasou, não é? Atrasamos, né? Então, vejam. Em alguns temas, a realidade é sempre mais complexa do que a gente consegue descrever num pequeno discurso de 30 minutos. Né? Em alguns aspectos, o direito administrativo, os padrões de governo, eles caminharam e se transformaram a partir da década de 1960 no Brasil. Em alguns aspectos, sim, outros não. Especialmente as questões mais democratizantes, que varreram o mundo a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, ficaram atrasadas. Por quê? Aqui não tinha democracia. Até se falava que tinha, mas, na verdade, não tinha. Eu comecei a trabalhar com direito administrativo antes de me formar. Eu me formei em 1988, ano da Constituição. E comecei a trabalhar com direito administrativo em 1986, trabalhando num sindicato de professores do Estado, em 1986, como estagiário.
Nessa época, o direito administrativo se reservava a servidor público. Tinha um pouco de desapropriação, mas era isso. Tinha muito mais do que isso, gente. Muito mais do que isso, né? O Decreto-Lei 2300, que regulou as licitações no Brasil de maneira inovadora na época, é de 86. Então, é a partir de 86 que esse tema, contrato e licitação, passa a ser um tema relevante. Antes, ele era meio que tratado ali pelo Código de Contabilidade da União. Era um tema acessório do Código de Contabilidade da União. Ok? Então, é a partir desse momento que o direito administrativo tem um trigger ali, tem uma partida naquele final da ditadura militar, né, que começa a decair no começo da década de 80, tem o movimento das diretas já em 84, tem a Constituição em 88, e a partir de 88 aí pega fogo. Né? Pega fogo. Em 88, quando eu disse para os meus amigos que eu ia advogar na área do direito administrativo, todos acharam que eu era um maluco. Né? Mas acabei dando certo. Por quê? Acho que porque justamente ninguém queria advogar na área do direito administrativo, só eu. Né? Mas vamos lá. Entre esses pontos de atraso e que estão intimamente relacionados com a transparência, há um tema que muito me apraz, eu gosto muito de falar sobre ele, e que é um dos pontos importantes, um dos pontos nodais, um dos pontos fundamentais do direito administrativo de hoje em dia, que é o que nós chamamos aqui no Brasil de processo administrativo, que na Europa não chamam assim, eles chamam de procedimento administrativo. Em alguns países, procedimento administrativo não contencioso. Eu falo do processo de construção da decisão administrativa, como as decisões são tomadas na administração pública. Hoje, mundo afora, né, não se admite mais uma administração pública isolada, uma administração pública que decide sozinha, que decide ao bel prazer dos governantes. Todas aquelas ideias de racionalização do exercício do poder que foram concebidas entre o século XVIII e o século XIX, pelos trabalhos daqueles fantásticos autores iluministas e, posteriormente, racionalistas, e que influenciaram a construção do direito público, do direito constitucional, do direito administrativo, todos esses trabalhos eles são reforçados hoje pela tendência de processualização da administração pública no Brasil e no mundo. Processo administrativo também é algo preponderante para a União Europeia, também é algo preponderante para os norte-americanos, também é algo preponderante para a OCDE, também é algo importante mundo afora. Né? Mas como a transparência e como um veículo também de transparência, processo administrativo não é algo que a gente conquista virando a chave, apertando um botão. Agora eu tenho uma lei de processo administrativo, pronto, agora nós processualizamos a administração pública brasileira. Infelizmente, não é assim, né? Porque, infelizmente, assim como no caso da transparência, e esses temas estão absolutamente relacionados, vou demonstrar daqui a pouco, a consagração desses direitos, dessas obrigações, desses deveres, em alguma medida, na legislação, é só o motor de partida, é só o sinal de partida para um processo de desenvolvimento, de concretização, que vai se dar ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Não é automático. Por quê? Porque a administração pública, como todas as instituições humanas, ela é apegada aos valores que foram construídos no passado. E para você
fazer com que essas instituições elas encarem novos valores, novas práticas, novos costumes, novos modos de agir, novas regras, demora. Né? De certo modo, a transformação ela é sempre uma conquista. E a legislação transformadora é um passo, às vezes o primeiro passo dessa conquista. A conquista tem que existir, e a conquista ela depende do dia a dia das administrações. Por isso que é tão importante isso que vocês estão fazendo hoje, né? Que é esse fomento, utilizar essa premiação como um fomento à boa prática administrativa da transparência. Por que se faz isso? Porque a administração pública brasileira ela tem um pé no moderno, mas o outro pé no antigo. A administração pública brasileira iniciou essa conquista da modernidade, mas nós estamos num processo. E esse processo ainda não se concluiu, talvez nunca se conclua, porque na medida em que nós vamos conquistando mais transparência, ou mais processualidade, ou mais racionalidade, ou mais legalidade, a noção de transparência vai se ampliando, a noção de legalidade vai se transformando, a noção de processualidade também vai se transformando, novas obrigações vão sendo criadas, percebidas, novas boas práticas são consagradas pela legislação e a conquista continua. A conquista continua. A transparência, assim como a processualidade, se conquista a partir da lei, sim, mas a partir de um trabalho de formiguinha de vocês. Meu também, mas também dos juízes. Porque não adianta nada, alguém não cumpre as normas de transparência ou de processo administrativo, então eu vou fazer o quê? Eu vou ao judiciário. Se o judiciário não sabe de nada disso que a gente está falando, não adianta nada. Não adianta nada. Né? Houve, há algum tempo atrás, um questionamento judicial de um projeto aqui de reforma do Vale do Anhangabaú, né, que tinha uma praça toda cheia de jardins, assim, e aí foi tudo aquilo tirado para se fazer uma praça modernista, uma praça diferente e tal. Tem gente que prefere o jardim, tem gente que prefere o modernismo. Então, é uma questão de preferência, não é? Quando levado o tema ao judiciário, um desembargador, inclusive um desembargador que é professor lá na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que na época era presidente do tribunal, analisou o tema dizendo o seguinte: olha, se é bom ou ruim, é difícil o judiciário saber, é difícil o judiciário substituir o administrador nesse juízo técnico mais fino. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a administração, isso disse o desembargador, a administração ouviu quem tinha que ser ouvido. A administração considerou as razões que foram trazidas a ela pelas diferentes entidades de representação social. E ela tomou a decisão ponderando esses interesses. Então, ora lá. Então, mantenha-se a obra do Vale do Anhangabaú. Vejam, esse como fala de corda em caso de enforcado, mas é um bom exemplo. É um bom exemplo de como se encara o processo de tomada de decisão pela administração pública hoje em dia. A decisão não é isolada. Eu digo aos meus alunos, aí estou aqui na Prefeitura de São Paulo e vou falar de um antigo prefeito da cidade de São Paulo, Jânio Quadros. O Jânio Quadros dizia, filo porque quilo. Alguns dizem que ele não dizia isso, sei lá, mas, enfim, passou para a história essa frase como sendo atribuída ao Jânio Quadros. Filo porque quilo. Esse é o exemplo do mau administrador. Esse é o exemplo do administrador que não cabe na Constituição de 88, não cabe no direito administrativo de hoje em dia, porque tudo que a gente quer hoje, eu digo, as pessoas, aqueles que têm direitos fundamentais, mas não só, as empresas, aqueles que investem na cidade de São Paulo, que investem no Brasil, é um prefeito que não decida porque ele quis. Porque naquele dia ele acordou mal-humorado, ele decidiu de uma maneira, porque aquele dia ele encontrou alguém no meio da rua e teve uma ideia, ele decidiu de outra maneira. Não é assim. A administração tem que seguir um rito para decidir. E esse rito é um rito transparente e participado.
Transparência e participação são dois temas que se correlacionam, porque sem transparência não há participação. A transparência é fundamental para a participação. Se as pessoas não ficam sabendo, elas não participam. Gente, é muito difícil no Brasil as pessoas participarem. Isso também é um outro problema cultural. Eu não participo de assembleia do meu condomínio, eu acho um porre, mas aquilo afeta o que eu pago todo mês, e eu não participo. Estou errado. Tá bem, eu sou um cara ocupado. Tá. Mas imagina, se o sujeito não participa da assembleia do condomínio, ele vai participar da assembleia da cidade, da audiência pública. Para isso existem os partidos políticos, as associações, as entidades representativas, as entidades empresariais, os lobbies, as advocacies. É assim que a sociedade moderna se organiza, em torno desses órgãos de representação coletiva. É difícil que cada um do povo esteja presente numa audiência pública. Mas, se os representantes dessas associações estiverem, já vai estar tudo bem. A sociedade estará representada. E o importante disso é que essas entidades explicitem os seus interesses. Porque o administrador de hoje em dia, ele pondera interesses. O direito público no Brasil, ele se acostumou a pensar o administrador público como se o administrador público fosse um jurista. Não é assim? Aqueles que são advogados, advogadas que estão aqui, sabem que é assim, o administrador público é um jurista. Não é, né? Né? Quando muito, a procuradoria, mas o administrador público não tem a necessidade de ser um jurista, de ficar o tempo todo interpretando a legislação à luz do interesse público, essa ideia, é como se fosse um poeta parnasiano, né? Aquele sujeito que faz a poesia a partir de uma torre de marfim, né? Que não tem contato com a realidade. Não, gente, isso aí acabou. O Parnaso ficou lá atrás. Aqui nós estamos na modernidade, no futurismo. Cada dia que passa, um desafio novo. Gente na rua, morando na rua. Os assistentes sociais tentam lá convencê-los a ir para um albergue da prefeitura, não conseguem, às vezes conseguem. Pandemia, guerra, o preço do petróleo aumentou e a gente vai ficar na Torre de Marfim interpretando a lei. Não é assim que se faz. Se faz ponderação de interesses. Esses interesses, gente, estou concluindo, até porque teve uma plaquinha aqui. Estou concluindo. Esses interesses sempre estiveram influenciando a decisão administrativa. Minto. Toda decisão administrativa, desde sempre, desde o Jânio Quadros, que falava filo por que quilo, machão, filo por que quilo, tinha interesse por trás. Porque é natural que tenha. É natural que as pessoas que têm interesse se mobilizem e tentem influenciar a decisão administrativa. O fato é que o processo ele faz com que esses interesses deixem de atuar nos subterrâneos da administração e passem a atuar sob a luz do sol. E a luz do sol é o melhor desinfetante. Sob a luz do sol. Eu tiro o interesse do porão e passo a enxergar o interesse e ponderar o interesse. Daí os mecanismos relacionados à consulta pública, à audiência pública, enquete e tudo mais. Hoje a eletrônica possibilita muita coisa na administração pública. Eu estou concluindo. Vou lhes dar um exemplo de como a eletrônica ela ajuda e pode ajudar na transparência. Tinha um prefeito em Nova York chamado Michael Bloomberg, e foi feito um encontro mundial das cidades. E esse encontro mundial das cidades foi realizado no Brasil, aqui em São Paulo. Ele veio para cá, alguns aqui devem se lembrar disso, devem ter acompanhado até essa vinda do Michael Bloomberg para cá. E ele ficou embevecido com a ideia do orçamento participativo. Ficou maluco com a ideia do orçamento participativo. O Michael Bloomberg era um prefeito republicano, mas republicano de Nova York, republicano bossa nova. Aí voltou para lá e falou, vamos ter que fazer orçamento participativo. E quebraram a cabeça e falaram, não, desse jeito que eles fazem lá em São Paulo não vai dar. Vamos fazer o seguinte, pediram lá para a universidade desenvolveu um aplicativo
e ele divulgou o orçamento participativo por meio de um aplicativo. E publicou em jornal, olha, tem orçamento participativo, tem um aplicativo, participe e tal, blá, 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 blá. No primeiro ano, quantas pessoas mandaram mensagem para a prefeitura? Vocês têm ideia? Eu vou falar para vocês, isso está num livro de uma professora de Harvard chamada Susan Crawford, é dela que eu copio essa informação. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão de pessoas participaram no primeiro ano em que o orçamento participativo rodou em Nova York por meio desse aplicativo criado. Aí depois, daí para frente, eu não tenho dados, porque eu tenho esse dado do primeiro ano, que foi que eu li nesse livro sobre cidades inteligentes e responsivas. Bem, o que eu digo é o seguinte: decidir por meio de processo é um imperativo hoje, porque decidir por meio de processo é decidir de modo transparente e participativo. Um imperativo jurídico. Esse imperativo jurídico, como aconteceu no caso do Vale do Anhangabaú, é o que deve guiar a decisão sobre a legalidade do ato da administração. Muita coisa das decisões administrativas, muito se discute, essa é a minha última frase, muito se discute a respeito o mérito do ato administrativo discricionário, se o judiciário pode, se o judiciário não pode examinar. Esse negócio é um tema que vai, que volta. Tem situações em que o judiciário não está nem aí com o mérito, vai lá e caneta. Tem situações em que o judiciário fala, não, nisso aí eu não vou entrar, e aí tem mérito. Então, esse tema é um tema confuso, é um tema que trabalhei em tese lá na Faculdade de Direito, num livro publicado chamado Testes de Legalidade. Mas não é isso efetivamente o que importa. Vou arriscar dizer a vocês nessa conclusão da minha fala. O que importa é como a decisão é tomada. O central para o direito hoje é como a decisão é tomada. E na medida em que os controladores, na medida em que os juízes, os promotores, o controle interno, ele se assenhorar dessa ideia, ele vai ampliar a sua capacidade de controle e reduzir o seu arbítrio. Porque o problema todo do controle é o controlador substituir de maneira arbitrária a decisão tomada pelo administrador. E, com base no controle centrado no processo, eu tento extrair do controlador a possibilidade dele ser arbitrário e a gente trocar o arbítrio do administrador pelo arbítrio do controlador, o que é péssimo. Então, porque o administrador, mal ou bem, foi eleito, o controlador normalmente não. Mas, enfim, me parece o seguinte: o que é moderno, e acho que a Procuradoria e a Controladoria aqui de São Paulo estão sempre ligados no moderno. O que é moderno? O que é contemporâneo? O que é moderno e contemporâneo é ser transparente, seguir regras de processo administrativo para a tomada de decisões e exigir tanto a transparência quanto a participação e a processualidade em todas as suas acepções na tomada de decisão. Com isso, tudo vai se resolver? Não, gente. Não é que tudo vai se resolver, mas nós vamos reduzir o arbítrio. Vamos estar tendentes a tomar decisões mais racionais, tendentes a tomar decisões mais aderentes à legalidade, que, ao cabo de tudo, é o que nos interessa, não é? A legalidade. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Tá. Pode sentar. Obrigado. Seguimos, então, com a nossa segunda palestra. E o tema é Transparência e Integridade, contexto atual e perspectivas. Então, eu convido Laura Mendes, por gentileza, compareça ao palco. Uma salva de palmas. Laura Mendes Amanda de Barros, procuradora do município de São Paulo, já foi ex-controladora geral do município também, doutora e mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo,
especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura e em Processo Civil pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo e também em autoridades locais e o Estado e também pelo Estado pela École Nationale de l'Administration de Paris e conselheira do Instituto Não Aceito Corrupção e da Fiquem Sabendo e também professora da INSPER. Doutora, bem-vinda, o palco é seu. Muito obrigada. Bom, pessoal, primeiro, antes de qualquer coisa, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,57 m, cabelos morenos, ondulados, visto uma blusa preta com as mangas listradas de branco e preto. Agora sim, queria dizer, primeiro, bom dia a todos e a todas, e falar da alegria de estar aqui, de volta, nessa que eu considero a minha casa. Ano que vem completo 20 anos de prefeitura, dos quais 10 eu passei nesse prédio. Então, sempre é para mim muito especial entrar aqui, revê-los. Muitos de vocês eu conheço, muitos eu estou tendo o prazer de ver pela primeira vez, mas a Prefeitura de São Paulo e os servidores da Prefeitura de São Paulo, sem demagogia nenhuma, moram no meu coração. São instituições, são referências muito importantes da minha vida. Também uma grande alegria encontrar o professor Marcos Pérez aqui, que, né, eu tive a honra de ter sido sua aluna no mestrado, no doutorado. O professor Marcos participou de uma das minhas bancas. Então, para mim, está sendo um encontro nostálgico e delicioso para fechar bem a minha semana. Bom, gente, nosso assunto aqui é de um desafio enorme, né? Falar de transparência e falar de integridade é algo que, primeiro, como é que a gente traz isso para o palpável, né? Como é que é o dia a dia? O que é integridade? O que é transparência? E eu acho que grande parte da dificuldade dessas definições é que são conceitos basicamente dinâmicos. A gente não vai ter uma transparência hoje que seja a mesma daqui a 5 anos ou que possa ter se considerado a mesma há 10 anos atrás. Por quê? Porque a gente tem evolução tecnológica, a gente tem evolução legislativa, a gente tem mudanças sociais. E isso aí influencia diretamente nesses conceitos. Da mesma forma, a integridade. Eu não tenho dúvidas em afirmar que a transparência é um elemento muito importante e fundamental da integridade. Agora, definir exatamente a integridade é um desafio que a gente trata lá na academia. Não vou perturbá-los com isso. Ainda ontem participei de uma banca de qualificação de doutorado que tratava justamente desse tema. Mas eu acho importante que, de alguma forma, a gente passe, como servidores públicos e como cidadãos, a internalizar essa ideia. Essa ideia é absolutamente fundamental para quem mexe com dinheiro público, para quem mexe com interesse público e para quem tem que, de alguma forma, cuidar da cidade, cuidar dos cidadãos paulistanos. Eu vou fazer uma conversa muito rápida aqui com vocês, né? Não quero cansá-los, eu sei que a gente não tem muito tempo. O foco aqui são justamente vocês, os vencedores, as pessoas aí que trabalharam arduamente para se destacar na área da transparência e da integridade, e hoje vão ter esse esforço reconhecido aqui na Prefeitura. Então, eu queria realmente fazer esse bate-papo e trazer esses valores de uma forma mais de fácil compreensão, para que a gente possa realmente internalizá-los e levá-los para o nosso dia a dia, em cada repartição, em cada departamento, em cada subprefeitura. Enfim, não obstante, claro, saibamos que a Controladoria Geral do Município de São Paulo faz um trabalho impecável de capacitação, de mobilização, de sensibilização. Todos os servidores aqui recebem os e-mails, ficam a par de todos os cursos. Mas eu acho que é interessante a gente, primeiro, partir do pressuposto de que todo esse contexto de transparência e de integridade, eles passam a ganhar mais força a partir do momento que a gente entende que a possibilidade de controle da ação pública, de controle do gestor público, ele, antigamente, era vista como aquela questão, olha, eu vou até as urnas a cada 4 anos, eu escolho os meus representantes, e esse é o momento que eu exerço o meu poder de controle sobre os gestores públicos. Acabada a eleição, eles têm um cheque em branco, têm uma carta branca, vão fazer o que melhor lhes aprouver, e eu, de alguma forma, fico aguardando a próxima eleição para manter aquela escolha ou para mudar aquela escolha. Essa visão é atualmente considerada absolutamente ultrapassada.
né? Esse controle não pode mais ser considerado como ocorrendo a cada 4 anos, ou a cada ciclo de eleição, né? Aqui no nosso país, de 2 em 2 anos. É muito importante que partamos do pressuposto de que o cidadão tem o direito, e eu defendo que, mais que direito, ele tem o dever de controlar e de acompanhar a atuação dos agentes públicos para e passo, todos os dias, durante todo o mandato. Então, essa legitimidade, essa análise de responsividade, legitimidade, de retidão dessa atuação, tem que se dar perenemente. Agora, como você vai controlar ou acompanhar se o cidadão não tem acesso às informações? Se o cidadão não sabe o que está acontecendo? Se tudo se dá de forma subterrânea, de repente muda-se alguma postura, alguma política sem maiores justificativas, sem participação, né? Aqui, a cidade de São Paulo, eu sempre cito, a nossa lei orgânica tem um artigo que eu acho maravilhoso, que é o artigo 69A, que fala lá do plano de metas, que conclama toda a população a construir conjuntamente, no primeiro ano de governo, quais vão ser aí os pilares estratégicos de atuação da prefeitura nos anos seguintes, durante todo o mandato. Mas é absolutamente importante que tenhamos essa transparência, essa permeabilidade para que esse controle, esse acompanhamento ocorra. Outra questão muito importante eu acho que é inquestionável, e isso vem se agravando, infelizmente, no nosso país, é que a gente enfrenta hoje uma crise muito grande de confiança nas instituições, né? As pessoas normalmente falam: poxa, mas eu vou esperar que o prefeito faça isso por mim, vou esperar que o vereador faça isso por mim, eu vou esperar que o judiciário resolva meu problema, né? Vejam a questão da arbitragem, como está se projetando cada vez de forma mais intensa, como alternativa, justamente, à justiça comum, ao Poder Judiciário. E nesse cenário até de desalento que a gente se encontra com relação às instituições, ganha muita importância e muita projeção o cidadão, a sociedade civil, organizada ou não. E, nesse ponto, a gente fala em controle social. E, mais uma vez, o controle social é absolutamente impossível, ele resta absolutamente inviabilizado se a gente não tem transparência. Então, a gente não consegue chegar a uma avaliação sobre a existência de integridade ou não se a transparência não existe. Então, esse é um fator que tem que estar muito importante, porque, às vezes, a gente fica falando, e eu entendo, poxa, a gente já tem tanta coisa para fazer aqui na secretaria, aqui na subprefeitura não param de me chegar demandas, e eu vou ter que parar tudo para alimentar o portal, para ver se está tudo de acordo com a lei de acesso, para responder pedido de lei de acesso, que, às vezes, vem até por robôs, são demais, e são absurdos, e exigem trabalhos adicionais. Isso aí eu entendo que causa um desgaste, mas se a gente partir do princípio e compreender a razão de ser dessas demandas, que acabam, sim, muitas vezes interferindo aí no dia a dia do nosso trabalho, fica mais fácil e fica mais lógico que a gente as atenda, né? Então, a gente precisa internalizar essa importância, essa questão. Falando aqui brevemente, né, em termos de legislação e jurisprudência, eu vou trazer alguns poucos exemplos para vocês. Lembrar que, já em 1789, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão já estabelecia que a sociedade tem o direito de pedir contas de todo agente público pela sua administração. Então, veja, isso não é algo recente. O que vem evoluindo, e por isso que eu digo que o conceito de transparência e de integridade são dinâmicos, é a forma como esse pedido de contas ou essa exigência de contas vem sendo implementado, né? Da mesma forma, o PNUD diz que a participação popular, o controle social são condicionantes do próprio desenvolvimento humano. Portanto, tem que ser sempre observados, tem que contar com um lugar de prestígio aí nas diversas esferas estatais. Eu não consigo resistir a trazer um pouquinho de polêmica, porque eu acho que nosso papel é esse, é desafiar, é provocar. Então, nessa linha de falar o arcabouço legislativo, primeiro, lembrar, obrigatório, falar aqui, né, do artigo 37, que tem ali no seu caput o princípio da publicidade, que também teve sua compreensão mutante ao longo do tempo, ele evoluiu, a compreensão de publicidade, a gente costuma falar, evoluiu para uma noção de transparência,
né, que tem aí toda uma carga comunicacional, uma carga de efetivamente se estabelecer uma possibilidade de compreensão para o destinatário daquela informação. Então, é muito importante que tenhamos a consciência de que não basta disponibilizar informações, não basta publicar no Diário Oficial, que, inclusive, são em formato fechado, que eu acho que é uma aberração. Não basta, eu preciso usar a linguagem que o cidadão compreenda. Eu preciso falar de uma forma que as pessoas que não têm acesso a uma educação formal possam entender o que está acontecendo ali. Eu tenho que ter acessibilidade, né, para os mais diversos tipos de deficiência ou pessoas que têm algum tipo de limitação. Então, essa preocupação, hoje, está no bojo da transparência. Não é simplesmente colocar ali, publicar, ou, como a gente via antigamente, né, põe do lado de fora da repartição, cola na parede, todo mundo vai. Não é. A gente precisa efetivamente comunicar, né? É isso que o artigo 37 da Constituição, hoje, está se referindo quando ele fala em publicidade. Tá? Uma discussãozinha que há, até comentava com o João Vitor lá atrás, é a questão da proteção de dados, que foi alçada em 2022 a condição de um direito fundamental. O direito fundamental à proteção de dados pessoais foi inserido no artigo 5º da Constituição, e hoje acaba sendo esse inciso acaba sendo até muitas vezes instrumentalizado como forma de negativa de pedidos de acesso, né? Então, cria-se aí uma celeuma enorme, como se acesso à informação fosse incompatível com proteção de dados e, portanto, a gente nega tudo. Inclusive, há alguns pareceres bem questionáveis, no meu modo de ver, da própria CGU, nesse sentido, da própria AGU, porque, às vezes, eu acho que talvez falte um amadurecimento mesmo, estejamos no processo de amadurecimento, de compreensão de como compatibilizar esses dois aspectos tão fundamentais, o acesso à informação e a proteção de dados pessoais. Quando falamos em transparência, quando falamos em integridade, obviamente, não podemos deixar de falar na Lei de Acesso à Informação, na LGPD, na legislação relacionada aos conflitos de interesses, na legislação relacionada à improbidade administrativa, que foi recentemente bem relativizada, para dizer o mínimo, a lei anticorrupção, a lei de licitações, a legislação relacionada à ficha limpa. Então, todo esse arcabouço que a gente está trazendo tem um arcabouço enorme legislativo que tem a ver com integridade. Por isso que eu volto a dizer da dificuldade de se criar um conceito de integridade fechado, pronto, acabado, né? Ele tem muitos valores, muitos elementos ali inseridos. E, nesse sentido, né, agora, a questão, passando aqui já para a questão jurisprudencial, um breve passeio de como o Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões bastante paradigmáticas, tem enxergado a questão da transparência. Eu gosto sempre de lembrar dessa ação direta de inconstitucionalidade, em que foi questionada a compatibilidade da medida provisória 298 de 2020 com a nossa Constituição. Bom, essa época, estávamos vivendo a pandemia, aquela dificuldade enorme, todo mundo sem saber até quando, todo mundo sem saber como, né, todo mundo sem sabendo se, né, iríamos passar por aquilo. E o presidente da República, à época, baixou essa medida provisória, dizendo, olha, estamos numa pandemia, todos os prazos relacionados à Lei de Acesso à Informação, todos os prazos para que a administração pública responda aos pedidos de acesso estão suspensos. Não existe mais prazo. A administração responde quando ela quiser. Não preciso nem dizer que isso é absolutamente incompatível com o princípio da transparência, com a Lei de Acesso à Informação, né, ilegal, enfim. Isso foi levado ao Supremo, e o Supremo suspendeu a eficácia dessa lei. Não obstante, tem havido ainda muita resistência, muitas negativas, mas o Judiciário se posicionou justamente nesse sentido. Olha, a transparência é um valor que não pode ser relativizado. Aliás, em épocas de crise, em que as despesas muitas vezes não observam todas as formalidades, todo aquele regime usual previsto, essa transparência, esse controle social tem que ser, inclusive, mais intensos, mais prontos. Não se pode relativizar esse tipo de valor à justificativa de estarmos vivendo uma situação anormal, entre aspas. Bom, e não poderia, que eu falei, não resisto, né, falar da questão do orçamento secreto e das emendas PIX.
Existem vários estudos muito interessantes já correlacionando o grau de reeleição com as pessoas determinantes da destinação dessas emendas, ou seja, o processo de escolha de representantes, notadamente do Legislativo e do Executivo também, vem apresentando uma mácula, um viés, uma distorção em decorrência da destinação desses valores que são do orçamento e que, portanto, deveriam ser orientados pela lógica do planejamento, da unicidade, da lógica primordial de quem gere recursos públicos é o Executivo, não o Legislativo. Enfim, uma polêmica que eu acho que todos vocês acompanharam. Houve questionamentos no Supremo. Eu trouxe aqui algumas referências. Houve uma decisão do Supremo bastante interessante. O Supremo foi até bastante corajoso, dizendo, olha, essa forma de destinação de dinheiro público não é compatível com a transparência, não tem rastreabilidade e, portanto, inviabiliza o controle social, mas também o controle institucional. O próprio TCU não consegue fazer o tipo de controle. Ou seja, é absolutamente incompatível com a Constituição Federal. Criou-se aí, mais uma vez, um desgaste institucional. Houve uma conversa, o que eu achei muito interessante, inclusive uma iniciativa de resolver uma questão tão complexa assim, de uma forma mais consensual. Né? Sentaram aí à mesa os representantes dos três poderes. Eu achei meio estranho, em uma das ocasiões, não chamarem o autor da ação, que é a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, o autor da ação ficou alijado da possibilidade de discutir quaisquer termos que estavam ali sendo construídos supostamente conjuntamente. Bom, houve toda a orientação do Supremo, e até não é algo que seja de grande surpresa, mas que revela, sem dúvida, uma incoerência. Né? A gente teve agora a sanção dessa Lei Complementar 210 de 24, pela Presidência da República, em termos que absolutamente não atendem ao que tinha sido exigido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, a gente fica aí nessa indefinição, nessa insegurança jurídica. Por quê? Porque, justamente, o mote que se discute aqui é o respeito ou desrespeito à transparência e que, mais uma vez, vejam, não é um fim em si mesma. Porque não tem transparência, não podemos controlar. E, se não podemos controlar, não existe princípio republicano, não existe isonomia. Eu posso beneficiar minha mãe, meu irmão, o meu cunhado, enfim, a gente tem uma volta, um retrocesso absolutamente impensável, no meu modo de ver, mas que, infelizmente, de forma insólita, está acontecendo no nosso país. Bom, vou falar um pouquinho de coisa boa também, né, gente? Senão a gente sai todo mundo deprimido, ainda mais sexta-feira. Eu gosto muito de dados, né? Eu acho que a gente precisa, e vocês que estão aí na ponta, né? Vocês que falam com o cidadão, que recebem as demandas, e, para isso, os rankings, como que a gente está vendo aqui hoje, são muito importantes. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esse estudo que foi levado a efeito pela Atricom, que é a Associação dos Servidores dos Tribunais de Contas, pelo TCU e o TCE do Mato Grosso. Ele foi publicado em novembro do ano passado e faz aí uma análise, e aqui a análise, vejam, era com foco justamente nos portais de transparência, e só nos portais de transparência. E aqui eu faço um registro, que eu acho que também é bastante importante, que qualquer ranking, qualquer índice que a gente tenha, ele não vai dar uma verdade absoluta. Ele vai nos dar uma fotografia daquele aspecto que está sendo levado em consideração a partir daqueles parâmetros naquele momento. Por isso que é tão importante que eles sejam revisitados, né? E por isso que eles têm justamente essa função de estimular a melhora, de mobilizar bons comportamentos, de estimular o que a gente realmente onde quer chegar. E a gente vê aí, né, com relação aos portais da transparência, comparativamente entre os anos de 2022 e 2023, uma piora no nível de transparência desses portais. E, em primeiro lugar, eles consideraram aí como estando os portais dos tribunais de contas, em termos institucionais, né? Uma visão geral. Depois, o Ministério Público, o Judiciário, Defensorias Públicas, Executivo e Legislativo. Como eu disse, são dados tomados a partir de um recorte da realidade. Eu, inclusive, considero que, pelo que a gente vê, o Executivo está muito adiantado em termos de portal de transparência e de política de transparência em geral.
Falando especificamente das instituições, e daqui eu faço o contraponto, do Judiciário, esse estudo de julho desse ano foi levado a efeito pelo Conjur e levou em consideração 35 cortes, 35 tribunais, 27 tribunais de justiça, 6 TRFs, STJ e STF, considerados os dados entre 2020 e 2023. E vejam só, 26% desses tribunais, que inclusive são a última instância em termos de controle, também na área de transparência, não observam os prazos da lei de acesso. A gente sabe aqui na prefeitura quanto vocês são cobrados para observar os prazos da lei de acesso, né? Eu posso dizer porque eu estava do lado, né? Eu era aquela chata que ligava cobrando. 77% simplesmente não possibilitam a apresentação de recurso. Então, se uma pessoa tem um pedido negado, ela é impedida de recorrer. Ponto. 9% não responderam simplesmente as perguntas que foram feitas, a pesquisa, as perguntas. 2 negaram simplesmente as informações, 2 deram respostas incompletas e 1 retornou sem responder de fato. São aquelas perguntas, aquelas respostas genéricas que dizem e não dizem absolutamente nada. Mas também registro que o Judiciário CNJ está sensível, parece estar sensível a essa questão, tanto que formalizou esse termo de cooperação técnica com a Transparência Brasil, que é uma organização da sociedade civil muito focada e muito capacitada nessa área de transparência e de controle social, justamente para melhorar o desempenho desses portais, dessas cortes. E lembrando aqui também, como eu falei que eu não posso resistir, né, algo que eu acho que é bastante questionável, que precisaria ser revista, é a forma de distribuição dos processos, né, nos tribunais superiores, no Supremo notadamente, que não existe nenhum tipo de transparência e, portanto, não existe nenhum tipo de controle. Ministério Público, né, o órgão incumbido, né, a gente nunca recebe quase ofício do Ministério Público, né, eles têm que fazer o trabalho deles, está correto, eu tenho o maior respeito pela instituição, mas a gente sabe que eles estão atentos a essa questão, inclusive da transparência. E daí eu trago, claro, não é uma generalização da instituição, mas existem aí casos também recentes, né, de 2024, em que essas instituições descumprem essas normas. E eu acho muito importante, aqui eu faço o registro, que eu estou trazendo todas essas informações para vocês, primeiro, para a gente ter consciência de que ninguém é perfeito, não existe ninguém perfeito em termos de transparência. A gente não pode se desestimular, a gente não pode animar. E, segundo, para falar que a Prefeitura de São Paulo está muito bem nesse aspecto. A gente está muito bem avaliado. Por quê? Porque a gente vê o trabalho que é feito dia a dia nesse sentido, né? E como a importância de você ter um órgão específico cuidando desse assunto, com uma organização própria, com uma burocracia própria, como isso reflete. E o risco reputacional, inclusive, de você não seguir essas normas. Vejam, o Ministério Público e o Judiciário podem estar sendo maravilhosos em 99,9% das obrigações impostas pela legislação de acesso à informação. Mas, em alguns pontos, eles têm essas falhas, e isso gera uma repercussão tão negativa. Veja a repercussão com relação aos salários dos juízes, né? É uma coisa que cria uma rejeição, inclusive, à própria instituição. Então, a gente tem que estar atento também a isso como servidor público. Tribunais de Contas. Aqui são críticas também que eu acho bastante sérias, porque representam retrocesso. A gente tinha, por tradição, poder observar as sessões dos Tribunais de Contas da União, notadamente. Elas ficavam ali disponíveis no YouTube, e era muito interessante, inclusive, a gente poderia, né, uma forma de estudo, uma fonte importante de informação, e simplesmente eles resolveram suprimir esses vídeos, né, não mais disponibilizar à população, ou seja, um retrocesso em termos de transparência, um retrocesso em termos de controle social, na medida em que eu não posso facilmente, e aqui está no conceito de transparência, o acesso tem que ser fácil, eu não posso facilmente comparar o julgamento de duas situações iguais, porque um se deu num sentido e outro se deu no outro, eu estou impedindo o controle social também. Então, há muitos desdobramentos nisso, né, a partir disso. Uma outra decisão também do TCU, desse ano, nesse acórdão 852, que reconheceu
que a não divulgação dos voos realizados em aviões da FAB, portanto, custeados com dinheiro público pelos ministros do STF, que esse tipo de informação não deveria ser disponibilizada ao público nem depois de realizados os voos. Porque eu até vou, tem uma questão de segurança, eu não posso deixar essa informação transparente. Essa é, inclusive, uma das hipóteses legais de exclusão da transparência. Mas, depois de realizado o voo, não vejo por que essas informações não estarem disponíveis, né? Mas, enfim, está aí a decisão para a gente refletir. E, com relação ao executivo, já foi Artúlio, né? Já até fez referência aqui, esse levantamento foi feito pela Open Knowledge Brasil, que é uma entidade pela qual eu tenho muitíssima admiração, muito respeito. Inclusive, não sei se você sabia, a geração anterior da diretoria, da presidência toda do Open Knowledge, era da controladoria, era o pessoal de COP, né, um pessoal super capacitado. E eles fizeram esse levantamento aí com base, com foco em dados abertos. Tá? A gente não está falando mais de como é o portal, funcionalidade do portal. E, mais que isso, na governança desses dados, na usabilidade nesses dados, da intercomunicabilidade desses dados. E foram considerados 111 dados públicos em 14 áreas de diferentes políticas públicas. E, vejam, São Paulo está em primeiro lugar. Né? Mais um motivo para a gente sair daqui com uma realização, porque, desde sempre, né, desde o desenvolvimento, da concepção da política de abertura de dados da cidade de São Paulo, já havia uma preocupação nesse formato de dados abertos. E, nesse sentido, a Open Knowledge traz essas orientações que eu acho que são bastante pertinentes e que a gente ainda precisa evoluir, né, todos. Primeiro, evitar formatos fechados de dado, né? Não adianta colocar PDF, não adianta colocar arquivo travado, é isso que eu falo dos diários oficiais. É dificílimo fazer busca em diário oficial, normalmente, no Brasil. Por quê? Porque é PDF. Como é que você quebra? Tem até um projeto super bonito da Open Knowledge, que chama Querido Diário, e eles justamente estão abrindo todos os diários oficiais para que eles passem a já rodar em formato aberto e você consiga cruzar informações, minimamente comparar preço de produto ou de serviço que está sendo contratado pela administração pública, para dizer o mínimo. Então, para que se já tenha essa ideia de plano, os dados serem disponibilizados e construídos em formato aberto. Né? A questão de manutenção do código aberto, que possam ser reaproveitados, e, mais que isso, que possibilitem, claro, tem toda uma cautela com segurança de dados que deve ser observada, mas a colaboração. A gente vê, às vezes eu participo de hackathons, né, de participação de júri em hackathon, e eu fico impressionada que aqueles meninos, porque são meninos, eles são capazes de desenvolver, às vezes, em uma noite, ou em 6 horas, ou em 8 horas, e estarem com o produto ali, pronto, acabado, um aplicativo que funciona. Então, você ter esse tipo de colaboração de pessoas que estão dispostas a, de alguma forma, se envolver e participar do processo, é sempre muito produtivo. E a recomendação específica de revisão dos dicionários de dados, que, muitas vezes, elas acabam ficando meio em segundo plano e ficam desatualizados e incompletos. Eu vou passar por alguns cases muito rapidamente, vou tentar cumprir meu horário aqui. Primeiro, um alentador, uma coisa boa, que tem a ver com transparência. Como eu dizia, a transparência não é só colocar na parede da repartição. Eu achei muito interessante esse julgamento, em que havia uma discussão sobre o uso de termos jurídicos, né? Ex-tunc, ex-nunc, porque, poxa, o cidadão jamais vai poder compreender. E foi muito engraçado, inclusive, uma observação feita pelo Barroso, não sei se alguém aqui assistiu Bem Amado, né, um pouquinho mais, né, Odorico Paraguaçu, e ele falava, porque a gente podia usar para frente-mente ou para trás-mente, ao invés de ex-tunc, ex-nunc. Tudo para dizer que a gente tem que ter essa preocupação com a linguagem hermética. A linguagem hermética é incompatível com a transparência pública. E, nesse sentido, essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo, que tem aí essa preocupação com a linguagem simples, com apostilas nesse sentido, e também reforçando a acessibilidade de uma forma geral, essa decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, que desobrigou as pessoas que ingressem no tribunal a usar roupas formais ou a usar ternos. Porque, vejam, muitas vezes o cidadão comum quer consultar seu processo lá, mas ele acha que ele não tem nem roupa para ir. Ele vai falar, eu vou chegar de chinelo no fórum, não vão nem me deixar entrar, e muitas vezes não deixavam mesmo. Isso é ser transparente?
né? Então, essa preocupação em uma transparência ampla. Aí, há coisas do que não fazer em termos de integridade, né? Algumas cartilhas, essa aberração que a gente vê, tipo, falar para as mulheres o que elas devem usar, o que elas não devem usar, porque algumas roupas engordam, outras emagrecem, como se fosse em função da administração pública falar isso. E o cuidado que a gente tem que ter, mais uma vez, para que isso não aconteça na nossa instituição, para que a gente não acabe numa situação de exposição, de comprometimento da integridade por uma bobagem que não teria nem razão de ser. Questão do assédio eleitoral, que é algo relativamente recente no nosso país, incompatível também com a integridade. Eu trouxe esse case do Luciano Hang, que foi condenado agora em janeiro de 24 a pagar 85 milhões por ter tentado influenciar na decisão dos seus funcionários com relação à eleição. Houve também uma condenação do Habib's, uma rede de fast food, na época do impeachment da Dilma, no mesmo sentido, de tentar manipular os funcionários. Ou seja, como eu disse, gente, a integridade é algo muito grande, muitos pilares. A transparência é um pilar muito importante, mas a gente não pode esquecer a questão do assédio, não pode esquecer a questão, seja ele eleitoral, seja ele sexual, seja ele em função de cor. Lembrando aqui mais um case do risco reputacional que isso traz. Acho que todos acompanhamos o escândalo da Caixa. Agora, recentemente, tivemos novidades, né, com relação ao ex-vice-presidente, e a CGU já tem uma posição fechada de que, reconhecido o assédio, a pena é necessariamente de demissão. Isso é importante que se tenha claro, isso é muito didático também, né? E, no judiciário, né, eu acho que também vale a pena a gente pontuar que nem acontecem problemas e eles têm que ser, de alguma forma, enfrentados, né, como esse desembargador, no caso do Paraná, que teve uma postura misógina e que é absolutamente incompatível com o momento que a gente vive e com a noção de integridade e que está sendo punido em relação a isso. Em suma, gente, é aquela coisa, pode dar muito errado, né? Não é integridade, né? Estou voando, loucubrando. Não, é algo que tem que ser colocado em prática. É algo que realmente a gente precisa. Eu não vou nem passar esse aqui, depois eu vou deixar os slides para vocês, mas o que eu queria falar, assim, com muito resumo. A gente precisa internalizar a necessidade e a importância da transparência e da integridade. Transparência e integridade não estão aqui no gabinete, na controladoria, não estão no Matarazzo. Tem que estar na sala de vocês, no dia a dia de vocês, na tela do computador de vocês, no telefone de vocês, no WhatsApp, enfim. Então, isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa chata. Isso, depois de internalizado, vai facilitar muito o dia a dia de vocês e vai contribuir muito, principalmente, para uma melhora da qualidade do ambiente de trabalho de vocês, né? E, claro, vai aumentar a confiança no trabalho de vocês, que a gente, como servidor público, tem que ter orgulho do que a gente faz, né? Ninguém está aqui simplesmente para receber o salário no final do mês, eu quero crer. A gente tem uma missão, além de um trabalho, né? Então, é isso, gente. Agradeço muito a atenção. Sempre um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Bom dia. Muito bem. Obrigado, então, tá, pela colaboração no nosso evento. Pode assentar. Este momento, então, que nós matamos a curiosidade daqueles que estão nos acompanhando no canal do YouTube. Para darmos continuidade, então, a este evento, eu gostaria também de convidar uma outra representante para fazer a entrega do selo, ou seja, a entrega do certificado, né, para as secretarias e também para os representantes das subprefeituras. Tá? Então, esta é uma premiação que simboliza a dedicação e o compromisso com a transparência ativa, transparência passiva, controle interno e programa de integridade e boas práticas. E a Controladoria Geral do município também recebe este selo e servindo como referência para todas as administrações municipais em seus indicadores. Neste momento, então, convido ao palco a Bianca Lisboa, que é assessora técnica da Divisão de Transparência Ativa. Convido também a doutora Thalita Abdala, a nossa corregedora, para fazermos, então, a entrega do certificado do selo de transparência e boas práticas de gestão
para as secretarias e subprefeituras que atingiram a sua nota máxima. Uma salva de palmas para elas, por gentileza. Então, para iniciarmos a entrega, eu convido a Secretaria Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, representada pela doutora Raquel Mendes Freire de Oliveira, para receber, então, o seu certificado. Pode ficar ali à frente para tirar foto, tá bom? Isso. Então, só para orientação mesmo do nosso evento, tá? Assim, quando eu chamar o representante ou a secretaria, pode se direcionar bem na entrada ou na frente do palco. Aí vai ter o tempo para vocês tirarem a foto, tá bom? Muito bem, vamos seguir então. Próxima. Neste momento eu convido então a Secretaria Municipal de Justiça, representada pela secretária adjunta, doutora Ana Lúcia da Costa Negreiros, para receber o seu certificado. Pronto? Dando continuidade, então, eu convido agora a Secretaria Municipal da Fazenda, representada pelo chefe de gabinete, Evandro Luiz Freire. Agora saiu. Pronto? Próximo a receber, então, o certificado, eu convido a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, representada pela secretária Silvia Greco. Dando continuidade, então, eu convido agora a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, representada pela secretária Elizabeth França.
Neste momento, então, Secretaria Municipal de Gestão, representada pela secretária Regina Silvério. Então, para receber também o certificado, Secretaria Municipal da Saúde, representada pelo secretário Dr. Luiz Carlos Zamarco. E para receber o certificado, Secretaria Municipal da Cultura, representada pela Karine Stephanie Alves, chefe de Assessoria Técnica e Política Cultural. Suba ao palco. Para receber o certificado, convido agora, então, a Subprefeitura de Casa Verde Cachoeirinha, representada pelo Eduardo Valentim Fernandes Pereira, chefe de gabinete. Eu convido agora, então, a Subprefeitura de Parelheiros, representada por Jefferson dos Santos Moraes, coordenador de governo local. Agora eu convido a Subprefeitura de Itaquera, representada por Rafael Limonta Costa, subprefeito.
Convido ao palco a Subprefeitura M. Boimirim, representada pela doutora Flávia Aparecida da Silva Santos, chefe de gabinete. Do M. Boimirim. Por gentileza, peço também a presença do nosso subprefeito. Convida ao palco Subprefeitura Jaçanã, Tremembé, representada por Fábio Polilo, subprefeito. Continuando, convido agora ao palco a Secretaria Municipal de Educação, representada pelo secretário Fernando Padula. Convido ao palco a Subprefeitura de Perus, Anhanguera, representada por Elmer Augusto Vieira, assistente administrativo de gestão. E agora convido a última subprefeitura, que é a Subprefeitura de Pirituba, Jaraguá, representada por Marcos Antônio Zerbini, subprefeito. E antes de finalizarmos, então, o nosso evento, nosso controlador gostaria também de dar algumas palavras. A gente não vai ganhar o certificado? Já temos. Vai entregar? Vou chamar, então, a Marcela
Arruda para entregar o certificado para a gente. Marcelo. Cadê a equipe da coladoria? Do controle interno? Glaucio. Quem controla o calculador? Posso, Tones? Tones? Posso? Gente, parabéns a todos vocês aqui que vieram ganhar o selo. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Nesses quase 4 anos de trabalho, nós começamos a medir o índice, começamos a conversar com as prefeituras e com as secretarias, e tinha gente que estava indo super mal no ranking, começou a entender nosso trabalho e está aqui hoje. Isso só mostra que o trabalho de vocês está sendo muito bem feito e que a gente tem ajudado vocês de alguma forma. Que continuemos assim, fortalecendo o controle interno, fortalecendo a transparência, fortalecendo a integridade, rumo à próxima gestão. Um abraço a todos, obrigado. Muito bem. Então, para finalizarmos, todas as pastas, né, que receberam o selo de transparência, boas práticas de gestão, tiveram aí a nota máxima nos 3 itens. E por hora, agradeço então a presença de todos e o nosso canal do YouTube, neste momento, segue com a transmissão. O evento foi gravado e você também pode voltar e assistir novamente. Obrigado a todos e um bom dia.